Você sabia que o governo brasileiro, ali da Primeira República, tentou acabar com a população negra? A galera dizia, da época, né, lá no final do século XIX, dizia que demorariam 100 anos para a população negra desaparecer do Brasil. Você já ouviu falar sobre as teorias de branqueamento? Aposto que você nunca deve ter ouvido falar nisso, e muito menos desse quadro aqui, ó. A redenção de Khan. Então é sobre isso, cara, é sobre esse assunto que eu quero falar hoje no vídeo. Mas antes da gente começar esse assunto, cara, eu gostaria de pedir pra você que deixasse seu like e se inscrevesse também, tá? Então, sem muita enrolação, vamos partir pro vídeo, vamos lá. Vamos começar do começo, ali partindo do final do século XIX. No final do século XIX, aqui no Brasil, a gente estava vivendo o contexto do pós-abolição. A população negra tinha sido liberta e tudo mais, estava tentando se inserir na sociedade. Tá? Enquanto isso, lá na Europa, estavam surgindo diversas teorias para embranquecer a população, como o darwinismo social e o racismo científico. Tudo para justificar a superioridade do branco. Essas teorias, elas se espalharam pro resto do mundo e chegou aqui no Brasil, cara. E a galera de fora, principalmente os europeus, viam o Brasil com maus olhos. Até porque, cara, o Brasil conseguiu reunir africanos, indígenas e ibéricos, tá ligado? Então fez essa junção à sociedade brasileira. E a galera via isso com maus olhos e falava que era tudo muito atrasado, não era desenvolvido, tá ligado? E se o Brasil continuasse assim, não iria se desenvolver com outras potências que tinham população basicamente branca. E sem contar, cara, que após a abolição, alguns anos depois, cara, o Império caiu. Então o Império também era visto como uma parada mais atrasada, tá ligado? E chegou a República, com aquele ar mais moderno. Então, para poder enfatizar essa modernidade que agora o Brasil estava vivendo, sem o Império e sem a escravidão, teve a necessidade de trazer elementos brancos que desse esse ar de modernidade para o Brasil. E foi aí, cara, que o governo olhou e pensou, por que a gente não traz imigrantes europeus para cá? Foi isso que o governo brasileiro fez, cara, trazendo mais de 3 milhões de imigrantes europeus para cá. O governo dava a passagem e o terreno para essas pessoas se instalarem aqui, enquanto a população negra estava tentando buscar um lugar ali mais plausível dentro da sociedade, emprego, melhores condições de vida, moradias, mas o governo não estava querendo saber disso, ele estava querendo trazer europeus para justamente branquear essa população. Cara, e ali em 1911 houve a primeira edição do Congresso Universal de Raças, sediado na Inglaterra, né? Qual era o objetivo final desse congresso? Era basicamente discutir as contribuições de diferentes raças para a humanidade, tá ligado? E o Brasil foi o único país da América Latina que foi convidado para esse congresso, né? E mandou como representante João Batista de Lacerda, um médico e antropólogo. Ele foi apresentar a sua tese, tá ligado? Que depois eu vou botar o nome aí, que ele dizia basicamente que demoraria 100 anos para o Brasil embranquecer a população, ou seja, a população negra não iria existir mais. E para reforçar mais ainda a sua tese, ele levou o quadro A Redenção de Khan, a questão da miscigenação, né, com o embranquecimento da população negra para ela poder sumir da sociedade. O governo também estava promovendo o embranquecimento estético em alguns setores da sociedade, como por exemplo, ilustrar pessoas negras importantes da época, como Machado de Assis, como branco. Além dessa questão de ilustrar pessoas negras importantes como brancas, né? O governo ele também fez a questão ali da estética branca e europeia nas cidades, tá ligado? Principalmente no centro do Rio de Janeiro, onde, né, era a sede do governo, então tinha que ter um ar europeu, um ar novo. Então ali o governo começou a promover diversas obras que acabavam com os cortiços, com velhas vielas, com velhas ruas, para a construção de novos prédios altos, com ar mais europeu, e avenidas, cara. E foi o exemplo da construção da avenida da Rio Branco, aqui no centro do Rio de Janeiro. Se você passar por ela hoje, você vai ver ali que ao longo dela tem várias construções com ar mais europeu, para você andar na Avenida Rio Branco. Naquela época você tinha que estar bem trajado, não poderia ser de qualquer jeito e nem qualquer pessoa. Só a elite basicamente tinha autorização de passar pelaquela avenida. E os homens deveriam estar de cartola, terno e uma bengala, e as mulheres com um vestido bem trajadas. Tudo isso para dar um ar mais
de Paris, no Rio de Janeiro, tá ligado? Cara, e além do branqueamento ali estético das cidades, também houve o branqueamento da cultura, onde a cultura afro-brasileira era muito criminalizada e muito reprimida pelo governo da época. Mas você acha que tudo isso deu certo, cara? Só para e pensa na nossa sociedade atual. Refletir um pouco, então você já vê que esse esforço todo do governo de trazer imigrantes para cá, de reprimir, de branquear esteticamente as pessoas, esteticamente as cidades e a cultura, não deu certo. Estamos aqui hoje, se eu estou aqui falando com você hoje, é porque não deu certo essas teorias, graças a Deus. Nesse momento final do vídeo, eu gostaria de analisar com vocês, né, o quadro A Redenção de Khan, que eu falei lá no início do vídeo, né. Vou deixar também aqui no card o vídeo sobre a maldição de Khan. Tá, é importante você assistir esse vídeo sobre a maldição para você entender melhor o que foi a redenção de Khan, tá? Então assim que você terminar esse vídeo, corre lá e assiste a maldição de Khan, né? Então vamos lá, vamos partir para a análise do quadro. Vou botar o quadro aí na tela. Esse quadro foi feito em 1895 por Modesto Brooks, tá? Ele representa bastante essa questão da teoria do branqueamento da população negra, né? Aí, como a gente pode observar nesse quadro, né, tem 4 personagens, né? A primeira é uma senhora, né, de pele negra, e ao lado dessa senhora tem a sua filha, de pele mais clara. E no colo da sua filha, né, dessa mulher, tem uma criança, um bebê de pele branca. E ao lado dela tem o seu marido, um branco, e ele é europeu. Esses personagens, eles representam justamente as 3 gerações necessárias para o embranquecimento da população. Você viu ali, a mãe da criança já tem a pele mais clara, automaticamente ela se casando com um branco europeu, ela vai gerar uma criança branca. Aquela questão de casar bem. Se casou bem é porque casou com uma pessoa branca, entendeu? Essa aí é a origem dessa fala, entendeu? Que foi muito usada até hoje. A gente escuta pessoas falando assim, ah, fulano casou bem. Às vezes pode ser bem de dinheiro, mas nessa época representava o bem da cor da pele, tá ligado? Está casando com um branco ou uma branca. Esse quadro, né, tem alguns elementos muito importantes, né? Alguns detalhes muito importantes que a gente precisa analisar. Primeiro ali, detalhe que eu queria falar com vocês é a questão da senhora ali de pele negra, né? Que ela está representada ali com as mãos pra cima e tudo mais, com um sinal ali de dádiva, né? Como eu falei pra vocês, a questão ali da redenção. De fato, a redenção chegou à sua família, o sangue branco chegou até a sua família. E além desse detalhe, tem a questão dela estar descalça, né, com os pés no chão de terra. Essa terra simboliza justamente esse passado ali da população negra, entendeu? Essa população está atrasando o progresso do Brasil. Cara, a segunda personagem aí que a gente tem que analisar é a filha da senhora, né? Ela já tem a pele mais clara, ela está mais arrumada do que a mãe, o que dá a entender que agora ela é uma mulher livre e a mãe é uma ex-escrava. Além disso, ela, não sei se dá pra ver aí na imagem, mas ela está com os pés calçados, entendeu? Diferentemente da mãe. E ela está pisando também ali no chão de pedra. Porém, vocês podem observar que ela está ali bem no meio entre o chão de pedra e o chão de terra. Ou seja, ela está representando essa transição do passado para o futuro, do atraso para o moderno. E além disso, né, no seu colo está o seu filho, um bebê de pele bem branca, entendeu? Com as vestes brancas e segurando uma laranja na mão, né? E a laranja, ela simboliza, né, a procriação. Agora, a última figura, né, que nós vamos analisar é justamente o homem, né? Esse homem europeu, simbolizando o progresso. Agora ele está calçado e com os seus pés no chão de pedra. Ou seja, esse chão de pedra está justamente simbolizando o progresso. E se vocês observarem, ele vai olhar para a criança ali com ar de satisfação. Ou seja, ele conseguiu o que ele queria, que era justamente branquear aquela família, tá ligado? Ele tá ali, né, de costas para as mulheres, ou seja, de costas para o passado, olhando para o neném, que é o futuro. Gente, então esse foi o vídeo de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dele de uma forma geral, ele também dá análise do quadro A Redenção de Khan. E é claro que eu vou produzir também um conteúdo à parte, né, escrito, e ele vai dar continuidade à maldição de Khan. Então, nesse conteúdo aí escrito, nesse artigo, vocês vão encontrar
encontrar a maldição de Khan e a redenção de Khan tudo junto. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não deixou o like, ainda não se inscreveu, deixa aí a sua moral, tá? Se inscreva e me ajude a compartilhar esse vídeo pra esse vídeo chegar a outras pessoas se inscreverem aqui também no canal e a gente crescer cada vez mais, gente. E é isso, tá? Obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!